Ok, obrigado, professora Lucília, obrigado, professor Valmir, tá? Vamos estar dando início aqui, né? Infelizmente é o nosso último encontro já, né? Tem bastante coisa aí para a gente abordar. E eu vou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida antes de eu iniciar e quiserem esclarecer, ou eu dou início à aula e a gente vai conversando. Então, tá. Então vou dar início aí, vou pegar uma apresentação que eu fiz aqui. Ok, acho que já está aí aparecendo para vocês. Então aqui a gente está falando da nossa quarta semana, né? Que não é exatamente uma semana, porque ela vai ter um prazo maior aí de dias, né? Serão cerca de 10 dias de atividades. Então, nessa quarta semana a gente tem o nosso webinário de hoje, que a gente vai falar um pouquinho de práticas inclusivas, né? No contexto das altas habilidades, superdotação, deficiências múltiplas e surdo-cegueira. Vamos falar um pouco do nosso material, o material que foi selecionado para essa semana. Espero que tenham gostado. É um material que eu particularmente gosto bastante, porque é uma leitura inicial, né, que proporciona assim, uma visão bem ampla do que é a educação inclusiva, né, do que é o atendimento educacional especializado, e proporciona para a gente uma base para estar atuando com as diversas deficiências, né, os diversos públicos-alvos dos nossos alunos de AEE. Tá? A gente tem lá, como nas demais semanas, a gente tem o nosso quarto fórum, que vale 5 pontos na nota final de vocês. Tá? E ele vai envolver, assim como os demais fóruns, vai envolver a leitura da semana. E dentro desse período aí de 10 dias, a gente vai ter também a nossa atividade aplicada, tá bom? Então, a gente já comentou um pouquinho sobre a atividade aplicada, né? A elaboração lá de um texto, de pelo menos 2 laudas em relação ao direito educacional, ao direito, né, do aluno, de que forma que as salas de recurso, que o atendimento educacional especializado oportuniza o direito do aluno à educação, né? E quando a gente está falando aqui do aluno, é o aluno de AEE, né? Então é legal vocês abordarem bem essa temática, e a leitura dessa semana também dá bastante fundamento para se dissertar nesse sentido. Tá? Então, o instrumento de avaliação nessa disciplina, só relembrando aí para vocês, são os 4 fóruns, cada um valendo 5 pontos, a nossa atividade aplicada, que vale 40 pontos, a avaliação online de 30 pontos e a autoavaliação 10 pontos, totalizando os 100 pontos da nossa disciplina. E lá, né, a questão que está lá para vocês no nosso fórum da semana é: após a leitura do nosso material da semana, a educação especial na perspectiva da inclusão escolar, poste aqui no fórum uma reflexão sobre a perspectiva da inclusão, sobre se a perspectiva da inclusão é somente para a educação especial ou deve ser algo de todas as modalidades de ensino. Tá? Então, ali vocês vão falar um pouquinho se essa educação inclusiva, ela se aplica somente à educação especial, ela se aplicaria também à EJA, à educação do campo, à educação indígena, à educação escolar quilombola, né, as demais modalidades que são previstas ali na LDB, né? E também, né, não só os alunos público-alvo da educação especial, mas também essa educação inclusiva ela se aplica ao aluno disléxico, ao aluno que tem descalculia, tá? Então, coloquem aí a opinião de vocês a partir dos nossos encontros e das nossas conversas. E também é necessário que você faça lá um comentário sobre a opinião de pelo menos 2 colegas, tá? E os critérios são os mesmos dos demais fóruns. É a participação no fórum, são os comentários em cima da postagem dos colegas, né? E a presença ali ativa no fórum, fomentando novas discussões. Então, como eu falei para vocês, o material dessa semana é esse caderninho aqui. Creio que muitos de vocês já viram, tá? Então, esse caderninho, ele é de uma coleção de 10 volumes,
tá? Essa coleção ela é muito interessante para se trabalhar com os alunos de AE, tá? Com os alunos de educação especial, né? Porque faz parte de uma coleção que o MEC desenvolveu, né, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, que vai trazendo muito conteúdo. E esse primeiro caderno ele é mais geral, mas depois tem os demais cadernos que vão falando sobre demais deficiências, né, e demais aspectos que se relacionam à educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva, tá? Então, talvez não tenham conseguido ler todo esse material, mas como a gente tem um período longo ainda aí, né, tem 1/3 da disciplina ainda para correr, eu creio que vai dar para vocês fazer a leitura desse material. E espero eu que vocês tenham em algum momento tido contato com esse material. Porque se esse material aqui, pessoal, pode ver, como eu falei, é uma coleção. E é uma coleção feita pelo MEC e enviada às escolas. E quando eu falo que é enviado para as escolas, eu estou falando como diretor que recebeu esses cadernos. Tá? Então, lá na minha escola, tem pelo menos umas 3 coleções desses cadernos. Então, procurem nas escolas de vocês, leiam, né? Quem já atua no AE, se não leu, procura lá, lê. Né? Quem tem essa intenção, procure ler. E mesmo quem não tem intenção, mas quer estar preparado, quer estar mais aberto quando receber um aluno de AE, né, um aluno de inclusão, faça a leitura desse material que vai ser muito bom. Tá? Aqui ó, tem o link aqui, tá? Você não, às vezes não quer pegar lá na sua escola o material impresso, mas você pode estar baixando, né? Tem o link aqui no slide que é só clicar e vai lá pro material, pro MEC, para baixar cada volume. Tá? Então, como eu falei, né, o primeiro fascículo fala sobre a escola comum inclusiva, né, a escola regular, sendo na perspectiva de inclusão. O segundo fala do AEE, para alunos com deficiência intelectual. O terceiro fala sobre os alunos com deficiência visual, baixa visão e cegueira. No fascículo 4 fala sobre a abordagem bilíngue na escolarização de pessoas com surdez. Capítulo 5 fala um pouquinho da surdo-cegueira e da deficiência múltipla. Capítulo 6 fala sobre os recursos pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa e alternativa. No 7 fala um pouquinho sobre orientação e mobilidade, adequação postural e acessibilidade espacial. No 8º fascículo fala sobre livro acessível e informática acessível. No 9º fala sobre os transtornos globais do desenvolvimento e o último fascículo da coleção fala sobre as altas habilidades e superdotação. Tá? Então pode ver que é um material bem completo, né? Foi escrito por professores especialistas e que tem uma amplitude boa para estar tratando dessas temáticas. Tá bom? E agora, antes de a gente partir para a leitura da semana, eu vou fazer uma recapitulação aí das semanas anteriores, né? Já que a intenção dessa semana é falar sobre o AEE, mas no contexto dessas deficiências, desses transtornos, né? Então é interessante a gente recapitular um pouquinho o que foi falado nas últimas 3 aulas. Então, lá na semana 1, né, a gente falou um pouquinho sobre altas habilidades, superdotação, né? Nós vimos que a definição, né, das altas habilidades de superdotação, ela chama atenção, né? Então, superdotado, altas habilidades, ela não envolve mais só a língua portuguesa ou a matemática, né? Só a área de linguagens e a área de cálculo, né? Mas ela envolve uma pluralidade de áreas do conhecimento humano, em que uma pessoa possa se destacar, não se limitando à tradicional visão acadêmica de superdotação, ou seja, aquele cara que faz cálculos mentalmente, cálculos com números gigantescos mentalmente, né? Aquela visão, às vezes até do aluno autista, que faz aqueles cálculos mentalmente, né? O Rayman e tantos outros que têm, né, algumas aptidões fora do comum. Tá? Então, traz a perspectiva de que
você ter uma alta habilidade, uma superdotação, não vai se restringir ao campo das ciências, né, e das linguagens, tá? E esse entendimento de que as altas habilidades se relacionam tanto ao desempenho demonstrado quanto à potencialidade de vir a demonstrar um notável desempenho. Então, por mais que já demonstre um desempenho acima do comum, né? Se não houver essa fomentação, se não houver o trabalho, se não houver o incentivo, pode ser que se perca, né, esse possível gênio, esse possível aluno destaque aí, né, se a gente não não fomentar dentro do espaço escolar, tá? E nem sempre também esse alto desempenho, essa alta habilidade, ela vai garantir ser uma pessoa de sucesso, né? Então, pode ser que ele seja um gênio da matemática, mas não por isso que ele vai ser uma pessoa que se destaque na sociedade, né? Até como professores, o nosso objetivo não é criar gênios, mas sim pessoas, cidadãos de bem, né, que convivam bem em sociedade, que agreguem a sociedade, independente de ser uma contribuição notável ou um pouco menor, tá? E também a percepção de que a superdotação se modifica no decurso do desenvolvimento do indivíduo, tá? Então, essa capacidade ela pode vir se aperfeiçoando, ela vai se modificando ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de capacidade intelectual geral, né, eu trouxe aqui uma imagem de um exemplo, né? Para quem não conhece, esse é o Stephen Hawking, que morreu alguns anos atrás, né? Um físico famoso, né? Que contribuiu muito para a área da ciência, da cosmologia, né? E ele é um exemplo de alguém que tinha capacidade intelectual geral em diferentes áreas, tá? Habilidade de pensamento criativo, né? O Leonardo da Vinci, né? Que foi escultor, pintor, inventor, também contribuiu muito para a parte de fisiologia, né? Então, ele teve várias contribuições em diferentes áreas, né? A gente percebe que dificilmente vai se falar de genialidade sem relacionar a vida de Leonardo da Vinci devido à produção dele. Então, ele tinha um pensamento criativo acima do comum, realmente até pelas diferentes áreas que ele conseguia transitar. Liderança, né? Aqui a gente traz a imagem de Mahatma Gandhi, né? Quem não sabe, é um religioso, ativista indiano, né? Mas a gente também tem vários outros exemplos de pessoas que também têm esse tipo de liderança, né? Então, políticos geralmente têm, né, essa liderança, né, que conseguem cativar, que conseguem fazer que as pessoas os sigam, né? Martin Luther King, né? Um exemplo do mau uso de uma capacidade dessa é Adolf Hitler, Mussolini, né? Então, assim como tem pessoas como Mahatma Gandhi, que buscou essa capacidade acima do comum que ele tinha para o bem, outros também utilizaram para o mal, né? Então, isso daí é algo também que se destaca dentro da história, né? A capacidade de Hitler de liderança era tão grande que ele conseguiu clarificar para um país inteiro que matar os judeus seria a coisa certa a se fazer. Então, o poder de liderança, de convencimento que ele tinha era notável, infelizmente para o mal, mas notável. E temos outros notáveis, né? Fora o Gandhi, também temos lá o Martin Luther King nos Estados Unidos, né? Que também foi um pastor, ativista negro que lutou muito pelo direito das pessoas negras nos Estados Unidos, né? Então já usou para o lado do bem, né? Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? Não? Vou seguir aqui. Não, professor, você já respondeu, porque eu ia falar de pessoas que se poderia ser para o mal, como o Bin Laden, que era um médico, né? Sim. Inteligentíssimo.
Infelizmente, eu acho que principalmente nessa questão de capacidade de liderança, a gente tem Você fica aí. Tá muito vendo? fácil exemplos para o bem e para o mal, né? Até muitas delas acabam se ligando ao nosso ponto de vista de bem e mal também, né? Eu não estou aqui para discutir o ponto de vista de bem ou mal de ninguém, mas, né, pessoas que notavelmente usaram para o mal, o Bin Laden é um exemplo, né? Pode ir lá comer, Laís. Tá bom? Vou seguir aqui. Nós temos também habilidades artísticas, né, como Heitor Tá ficando aqui Villa-Lobos, né, perto que aqui para era você acabar. compositor, maestro, tocava vários instrumentos, né, tinha uma habilidade relacionada às artes muito grande. E tem os outros exemplos, né, Beethoven. No campo das artes também a gente vê várias pessoas que têm essa habilidade muito forte, né, são pessoas com altas habilidades, superdotação realmente nessa área, né, e geralmente os músicos de destaque, né, de destaque pela sua qualidade, não por ser a música do momento, mas eles têm essa qualidade, tá? E também os esportistas, né? Pessoas que têm uma alta habilidade psicomotor. Acho que um dos exemplos natos é o Pelé, né? Tinha uma capacidade sinestésica de como usar o corpo fantástica, diferente de outros jogadores, né, que são bons, uns são bons chutando, os outros são bons de cabeça, né? O Pelé ele conseguia desempenhar todas as áreas com maestria. Ele cabeceava bem, ele corria muito, ele chutava com as duas pernas, né, coisa que é difícil ter o mesmo domínio de bola com as duas pernas, né? Então, assim, é um exemplo, mas em outros esportes nós temos aí Michael Jordan, Magic Johnson, né, o Usain Bolt e tantos outros esportistas que se destacam nas suas áreas devido a essa capacidade. Então, não deixam de ser pessoas com altas habilidades, né, nos seus respectivos campos, tá? E lá, eu acho que até quando a gente fez essa aula, a gente não falou um pouquinho do modelo dos três anéis do Renzulli, tá? Então, o que que o Renzulli falava, né? Fala, né? Que essa alta habilidade, essa superdotação, tá? Seria obtida apenas quando três conjuntos de traços estivessem dinamicamente em interação, tá? Então, para isso, ele elaborou o modelo dos três anéis. Tá? Sempre que vocês ouvirem falar de estudo mesmo sobre altas habilidades e superdotação, vai estar isso presente. Tá? Geralmente vai usar como referência, tem outros autores, mas o Renzulli é um dos que mais se usa. Tá? E ele coloca também, né, que nem sempre a criança apresenta esse conjunto de traços desenvolvidos igualmente, mas se lhe forem dadas oportunidades, poderá desenvolver amplamente todo o potencial. Então, o que que o Renzulli coloca lá? A questão da habilidade em cima da média em alguma área do conhecimento, envolvimento com a tarefa e a criatividade. Então, o comportamento da superdotação, ela vai estar aqui, ó, onde os três se encontram, tá? Então vai estar exatamente nesse ponto, né, aonde que aquele aluno, né, aquela criança, aquela pessoa, né, ela encontrar a sua habilidade acima da média, né, o envolvimento dela com aquela habilidade e também a capacidade de criar dentro daquela habilidade. Né? Então, envolve aí esses três fatores, tá? Para estar se surgindo aí um superdotado, uma pessoa realmente acima da média. E, né, apesar de não estar lá no nosso material da semana, mas daí também eu queria falar um pouquinho né, porque lá no material da semana fala-se de 5 inteligências, né, porque não se usa o Gardner lá. Mas quando a gente fala na questão de diferentes inteligências, o Gardner, ele traz aí um rol um pouco maior de inteligências, tá, de campos de inteligência. Não quer dizer que ele nega as anteriores, mas ele faz um agrupamento um pouco diferente, tá, e que assim é até mais usado
atualmente para a gente entender essa questão de construção do conhecimento e diferentes áreas do conhecimento. Então, tem aqui a capacidade naturalística, capacidade musical, capacidade lógico-matemática, capacidade existencial, ou seja, de internalizar as coisas, tá? Interpessoal, de se relacionar com os demais, tá? Corporal sinestésica, linguística, tá? Extrapessoal, tá? E espacial. Então a gente vê aí uma categorização um pouquinho diferente que está no material, mas que a gente percebe as relações também com o material lá e vê que esse conjunto se faz bem presente na vida atualmente, né? Tanto a capacidade musical, espacial, extrapessoal, tá? Linguística, tudo isso se faz bem presente, até porque quando a gente vai ver lá na própria BNCC, a gente vê muito a questão da relação interpessoal com os demais, né? Todas as habilidades da BNCC, se vocês forem pegar em algum campo, acaba puxando algumas dessas várias áreas de conhecimento, áreas de inteligência. Convido vocês à próxima leitura que vocês fizerem da BNCC, principalmente das competências, e não só as competências gerais, mas as competências diárias, tá? Vocês vão ver que, igual se você pegar uma competência lá de matemática, ela não vai focar só as questões lógico-matemáticas, mas também vai ter a questão lá interpessoal, né, de uso na sociedade, né? Então você vai ver que acaba envolvendo outros campos de inteligência também. Então não é só a área em si, mas a competência ela vai exigir um domínio, né, com qualidade para resolver uma demanda apresentada na realidade ali para os alunos, independente dos campos de área, né? Então ela acaba extrapolando um pouquinho a tendência de uma área só, sendo até mais interdisciplinar. Tá? Então, lá na semana 2, nós vimos um pouquinho sobre as deficiências múltiplas, né? Vimos lá que, né, um documento da educação infantil, né? Educação infantil, saberes e práticas da inclusão, dificuldades acentuadas de aprendizagem, deficiência múltipla, tá? O documento de 2006 define a deficiência como caracterizar um conjunto de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento social. No mesmo texto, há uma consideração que nos chama a atenção para a complexidade da questão, alertando-nos que o que verdadeiramente caracteriza determinado caso de deficiência múltipla não é só o somatório dessas alterações, né? De uma alteração visual, das alterações auditivas, intelectuais, né? Que caracteriza a deficiência múltipla, mas sim o nível de desenvolvimento e as possibilidades funcionais de comunicação, interação social e de aprendizagem que determinam as necessidades educacionais dessas pessoas, tá? Então a gente não, essas pessoas elas não são só o somatório de deficiências, né? Mas nós como professores temos que entender como se trabalhar com esse aluno, que necessidade educacional ele vai ter a partir dessa questão, desse conjunto de deficiências que ele apresenta. Então aqui no quadro aqui a gente tem as deficiências mais comuns, né? Então é lá, quando a gente fala de deficiência múltipla, que envolve a questão física e psíquica, a gente está falando de indeficiência física associada à deficiência intelectual ou deficiência física associada a transtornos mentais, tá? Quando a gente fala de deficiência sensorial e psíquica, a gente está falando de deficiência auditiva ou surdez associada à deficiência intelectual, deficiência visual ou cegueira associada à deficiência intelectual, deficiência auditiva ou surdez associada a transtornos mentais. Quando a gente está falando de
deficiência sensorial e física, a gente está falando de deficiência auditiva ou surdez associada à deficiência física, ou deficiência visual ou cegueira associada à deficiência física. E também podemos ter um conjunto aí de pelo menos 3 deficiências, né? Que é na questão física, psíquica e sensorial, que podem ser deficiência física associada à deficiência visual, cegueira e à deficiência intelectual, deficiência física associada à deficiência auditiva ou surdez ou à deficiência intelectual, e deficiência associada à deficiência visual ou cegueira e à deficiência auditiva ou surdez. Então, perceba um conjunto amplo de quando eu estou falando em deficiência múltipla, que pode envolver, né? São vários casos, né? Então, não dá para me falar que um aluno com deficiência múltipla é isso, né? Não, ele pode ter aí diferentes casos e cada um vai ter o seu comprometimento. Então, mesmo que ele tenha as duas mesmas deficiências, não quer dizer que ele vai ter o mesmo tratamento pedagógico. Então, isso também vai envolver o grau de comprometimento que cada aluno tem em relação às suas possibilidades. Só passar. E também é importante falar aqui, né, sobre a questão dos recursos de comunicação aumentativa que colaboram para que esses indivíduos possam interagir, ainda que não consigam falar ou apresentar outros impedimentos para se comunicar, tá? Então, as tecnologias assistivas, tá, apresentam um leque enorme de possibilidades, de recursos, e com isso também de estratégias e serviços que podem contribuir para a compensação de limitações provenientes das deficiências, oportunizando autonomia, ampliação de habilidades funcionais, bem como a participação e maiores possibilidades de inclusão em diferentes contextos sociais, né? Às vezes, por ele ser um deficiente múltiplo, você pode pensar, mas por que ele vai usar uma tecnologia assistiva, né? Mas isso é fundamental para ele, para estar fazendo a suplementação daquele sentido que ele não tem, né? Ou que tem de forma mais comprometida. Às vezes ele é deficiente visual e auditivo, mas com um aparelho auditivo ele pode escutar. E isso vai trazer um avanço muito grande para ele e uma maior qualidade de vida, por exemplo. Lá na semana 3, a gente falou da surdo-cegueira, né? Que essa é entendida na literatura como uma deficiência única, né? E é causada pela perda da visão e da audição concomitantemente, juntas. De forma que se apresenta, irá depender da extensão e do comprometimento das perdas, podendo ser total ou parcial, tá? Então, o grau de cada uma também não é definido, tá? Então, são essas duas deficiências, surdo-cegueira, ou seja, deficiência auditiva e visual, mas diferentes graus de comprometimento de cada um desses sentidos, tá? E acaba afetando a comunicação, a mobilidade, a interação e o acesso às informações. E aí, né, no caso da surdo-cegueira, nós temos 4 grupos de pessoas, tá? Então, temos o quê? Os surdos cegos congênitos, que apresentam os 2 canais perceptivos comprometidos logo ao nascer e cuja comunicação corre um grande risco de não se estabelecer caso não ocorra uma intervenção específica o mais precoce possível, tá? Temos lá as pessoas surdo-cega com deficiência auditiva congênita e uma perda de visão adquirida durante o transcurso da vida, tá? Então ele era deficiente auditivo, né? E ao longo da vida ele perdeu a visão, tá? E normalmente eles são educados como pessoas surdas até que percam a visão, podendo usar a língua oral ou a língua de sinais, tá? Então, no terceiro grupo de pessoas, nós temos as pessoas com deficiência visual congênita e com uma perda auditiva adquirida durante o transcurso da vida, que costumam ser educadas como cegas, normalmente conhecem o braille
e o que vai facilitar o acesso à informação, podendo se expressar pelo sistema oral e receber as informações por vias táteis. E no quarto grupo tem as pessoas surdo-cegas, nascidas sem deficiências visuais ou auditivas, que sofrem a perda da audição ou da visão durante o transcurso da vida. Comunicam-se de maneira geral, apoiadas na linguagem oral, né? São pessoas que podem vir perder a audição e a visão por meio de um acidente ou por meio de uma doença, né? E a surdo-cegueira ela pode ser classificada também como pré-linguística, ou seja, que ocorre antes da aquisição de uma língua, que é o caso lá da Helen Keller, né? Lembrem que ela perdeu, né, que ela se tornou surdo-cega antes dos 2 anos de idade, ou pós-linguística, que é quando as duas perdas ocorrem após a pessoa ter adquirido uma língua, ou seja, já saber se comunicar. Então, o trabalho educacional com a criança surdo-cega, ela precisa considerar o quê? Em que momento do desenvolvimento as perdas ocorreram, né? Até para você saber ali o melhor caminho, né? De que o que há de resquício ou o que ela já tinha de estímulo e que pode ser reativado, tá? O grau de comprometimento de cada perda, ou seja, não é porque ele é um surdo cego que ele nasceu cego e depois perdeu a audição, que vai ser sempre o mesmo caso, né? Pode ser que nasceu cego e não perdeu totalmente a audição, né? Ou nasceu com baixa visão, né? E depois se tornou surdo, né? Casos assim. E o acesso com a criança ao atendimento especializado, isso vai ser muito importante, né? E quando fala aí de atendimento especializado, não é só a parte educacional, mas também da parte da deficiência que a pessoa carrega, e ao uso funcional da tecnologia mais adequada para cada caso, ou seja, um implante coclear ou, né, um aparelho de surdez, outra tecnologia que possa estar auxiliando essa pessoa, tá? Então, cada deficiente, cada surdo cego, assim como cada autista, assim como cada pessoa que tem deficiência múltipla, é uma pessoa única. Então, compreender essa pessoa é fundamental para se dar andamento no trabalho com ela, ou seja, não vai ser sempre o mesmo trabalho. É deficiente, é surdo cego, vai se trabalhar assim. Tem deficiência múltipla, vai trabalhar assim, tá? E chegando lá no nosso material dessa semana, né, vocês veem lá no índice do caderno, uma coisa muito interessante, né, que eles já vai lançando as temáticas, falando um pouquinho sobre identidade e diferenças na escola, né? A escola dos diferentes ou a escola das diferenças. Olha que temática legal. A escola dos diferentes ou a escola das diferenças? Qual escola que você trabalha? Uma escola dos diferentes ou uma escola das diferenças? Uma pergunta legal para vocês, né, terem para vocês aí e irem refletindo ao longo desses dias aí que se seguem essa semana, tá? A escola comum na perspectiva inclusiva, né? Mudanças na escola, projeto político-pedagógico e gestão, né? O atendimento educacional especializado e sala de recursos multifuncionais. É legal que esse livro, pessoal, né? Esse material, ele não é muito extenso, tá? Mas ele não é muito exíguo. Tá? Então ele não é uma quantidade exorbitante de informação, mas ele também não é pouca. Então é uma leitura interessante aí para vocês irem lendo, se adaptando, conhecendo mais, né? E esse material ele surge lá, né, fomentado pela política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, né? Elaborado segundo os preceitos da escola, que cada aluno tem a possibilidade de aprender a partir de suas aptidões e capacidades. Ou seja, cada aluno tem uma possibilidade de aprender. Eu não posso negar ao meu aluno a capacidade que ele tem capacidade de aprender.
podem ver que hoje em dia não se fala mais numa coisa que ainda é prevista na LDB. Né? Quem já ouviu falar aí de terminalidade? Tá? A gente ouve falar muito de terminalidade, porém eu acho que alguém já viu alguém que teve a terminalidade dada? Eu nunca vi. Né? Trabalho com educação faz 18 anos e nunca vi. Por quê? Até porque a gente está negando a essa pessoa, né? Como eu posso pegar, olhar para alguém e falar, a partir de hoje ele não aprende mais nada? Isso é impossível, né? Isso é impossível. Não é porque é um deficiente intelectual, não é porque é um deficiente auditivo, não é porque é um deficiente visual que ele não vai aprender mais nada. Então, a todo momento a gente está aprendendo. Isso é uma condição do ser humano. Pode aprender em maior ou menor grau, mas a todo momento a gente está aprendendo. Tá? Então, a gente não pode negar que mesmo o deficiente intelectual, o deficiente múltiplo, né, o surdo cego, dentro do espaço escolar, não vai aprender nada. Ele não vai ter nenhuma aptidão, nenhuma capacidade que possa ser fomentada, explorada, desenvolvida nesse ambiente. E também traz a visão, pessoal, que o conhecimento se constrói sem resistência ou submissão ao que é selecionado para compor o currículo, resultando na promoção de alguns alunos e na marginalização de outros no processo escolar. Ou seja, quando eu monto um currículo, quer dizer que quem atende aquele currículo é bom e quem não atende, ele é mau, ele é ruim, ele é inapto, ele é incapaz. Né? Então, a política de educação inclusiva, ela vem nessa perspectiva, né, do direito de todos a aprender, mas dentro de suas aptidões e capacidades. Tá? E a compreensão da educação especial nessa perspectiva está relacionada a uma concepção e a práticas da escola comum que mudam a lógica do processo de escolarização e a sua organização e estatuto de saberes que são objetos do ensino formal, ou seja, com essa política de educação especial, a escola tem que mudar. A partir de que veio essa corrente, né, esse fomento à educação inclusiva na escola regular, né, a escola tem que mudar. A escola foi incentivada e se busca mudar. Ela ainda não mudou, isso é fato, mas ela está em processo de mudança. Porque até aquele momento, aonde que o aluno da educação especial ele ia? Ele era atendido numa escola especial, ele era atendido na PAI, mas ele não estava na escola comum. E a partir dessa política, esse aluno que antes só era atendido na PAI, ele pode até vir a ser atendido na PAI ainda, mas de manhã ele vai estar na escola regular e à tarde ele faz as terapias na PAI ou na escola especial que ele estudava. Né? Ou seja, o direito desse aluno de conviver com os demais está sendo respeitado e também o direito dos demais de conviver com os diferentes está sendo respeitado. Tá? Então, é deixado bem claro que essa modalidade, que é a educação especial, não substitui a escolarização de alunos com deficiência, né? Nem com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. E essa educação supõe uma escola que não inclui os alunos e que não atenda um perfil idealizado institucionalmente. Ou seja, né, a gente foge daquela escola que acabava segregando, que acabava não querendo atender esses alunos para que eles desistissem, para que eles saíssem fora da escola, para que eles ficassem à margem. Tá? Então, a educação especial, não sei se vocês já refletiram sobre, né, ela é uma modalidade de ensino, assim como a EJA, assim como a educação escolar quilombola, e ela acaba perpassando todos os níveis de ensino, chegando até o ensino superior. Lá no ensino superior também tem aspectos da educação especial. Não sei se durante a faculdade de vocês estudaram com algum aluno surdo, com algum aluno cego, algum colega de vocês, mas vocês veem que nas instituições de ensino superior hoje tem um intérprete de Libras, né, tem outros profissionais de apoio, em quase todas tem os núcleos de apoio pedagógico e psicopedagógico,
que visa estar apoiando esses alunos, tá? E então a educação especial acaba que ela também chega no ensino superior, tá? E a educação especial ela não substitui nenhuma outra modalidade, né? Não substitui a educação básica, não substitui o ensino superior, tá? Então oferece aos alunos serviços, recursos e estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares. Nesse contexto, deixa de ser um sistema paralelo de ensino com níveis e etapas próprias, tá? Sinalizando um novo conceito de educação especial. Então, não é mais aquela educação especial que aceitava ser segregada, que aceitava trabalhar com o aluno à margem. Não, é uma educação especial que ela trabalha incluída com a escola regular. Tá? Então, a gente tira os professores de educação especial das escolas especiais e os traz para o contexto da escola regular. Ele vem como um professor de AEE, né? Ele vem para estar na escola como um profissional de suporte para estar fazendo, auxiliando no processo de inclusão desse aluno, né? Não só na inclusão na questão social, mas na inclusão pedagógica também, tá? Pensando novas práticas de ensino com vistas a atender às especificidades dos alunos que constituem o público-alvo e garantir o direito à educação de todos. E olha aqui, ó, direito à educação de todos, apontando para a necessidade de subverter a hegemonia da cultura da escolar segregadora e para a possibilidade de se reinventar a escola e as próprias práticas escolares. Então, a partir desse momento, a escola tem que se reinventar. A escola passa a ser uma escola diferente, né? A escola tem que aprender a ser uma escola diferente, uma escola acolhedora, não uma escola que vai deixar de atender, não uma escola que vai receber o aluno e falar, não, opa, essa matrícula não é conosco aqui, essa matrícula é da PAI, essa matrícula aqui é da escola especial. Não, é uma escola que vai falar, ó, seu filho tem o direito, ele vai ser matriculado, a gente tem o AEE, tem um grupo especial, às vezes no departamento de educação, algo assim, né? Aqui no município que eu trabalho tem o NAAP, é um grupo formado por psicopedagoga, psicólogo, assistente social, tá? Fonoaudiólogo, tá? E que são os profissionais que acabam dando suporte também à educação inclusiva, além do professor de AEE que tem nas escolas. Então, é uma equipe multi que acaba dando todo esse suporte para que esses alunos estejam na escola regular e que possam ser assistidos nas suas aptidões, nas suas possibilidades. E olha a questão, tem até assistente social, porque muitas vezes você vai ter que envolver aquela família. Não adianta você pensar que é só escolar. Não. Às vezes vai ter que sim se trabalhar com aquela família. Tá? Deixa eu pegar aqui. Tem tanta coisa aqui. Eu acabo sempre trazendo bastante coisa. Tá? Eu vou passar um pouquinho. Mas é um material bastante gostoso, né? E essa escola, né, essa nova escola, o que ela nos ensina? Né? Principalmente quando se fala lá de escola dos diferentes e escola das diferenças. Que todo mundo se iguala pelas suas diferenças. Tá? Então, todo mundo é bonito, mas cada um com a sua beleza. Né? Você pode ser uma pessoa negra bonita, você pode ser uma pessoa branca bonita, você pode ser uma pessoa asiática bonita. Né? Todo mundo pode ser bonito ou feio, depende do gosto de quem te olhar. Porém, as nossas diferenças, pessoal, elas são nossas. Ninguém é igual a nós. Tá? Ninguém saiu da mesma forma. Se vocês pegarem até gêmeos, eles têm as suas diferenças. Podem não ser diferenças físicas tão marcantes, mas são diferenças o quê? Psicológicas. Diferenças no seu comportamento. Então, nós saímos de uma escola dos diferentes
acabava segregando aqueles diferentes, que tratava os diferentes com discriminação, que não enxergava os diferentes no espaço escolar, para uma escola das diferenças, que trabalha respeitando a diferença de cada um, daquele que tem diferença de locomoção, né, daquele que às vezes é autista, daquele que é surdo-cego, né, e tantas outras questões que hoje estão presentes na escola, né, que muita gente ainda não aceita, muitos colegas nossos não aceitam, mas eles estão na escola, eles devem estar na escola, é direito dele estar na escola, e quando ele está na escola, ele não está ferindo o direito de ninguém. Até porque os demais, que muitas vezes a gente escuta o professor, mas como que fica o direito dos demais? Os demais têm o direito a conviver com o diferente. Então, se você vai lá no qualquer outro ambiente que você for, se tiver uma pessoa diferente lá, ela vai ser retirada para que fiquem só os iguais. Nós não estamos mais numa sociedade homogeneizadora. Ninguém vai encontrar isso na sociedade. A nossa escola não é mais uma escola homogeneizadora. É uma escola que vai na heterogeneidade, ou seja, todo mundo é diferente na sua singularidade, você tem que ser respeitado e atendido pela escola. Não estou falando que isso é fácil, mas eu estou falando que se a gente não pensar dessa forma, se a gente não agir dessa forma, a gente nunca vai conseguir ter uma escola que pense assim, uma escola que tenha a sua cultura escolar assim e que possa assistir esses alunos. Não sei se vocês sabem, mas a muralha da China é a única construção humana que pode ser vista da Lua. Tá? E vamos pensar na educação especial, né, na educação inclusiva, melhor, como a muralha da China. Ela não foi feita num dia. Ela não foi feita por uma pessoa. Ela não foi feita se colocando um bloco apenas. Né? Eu, professor Joseildo, vou colocar um bloco. Cada um de vocês vai colocando o seu bloco e quem sabe um dia a gente tenha uma muralha da China da educação inclusiva no Brasil. Né? Então aí fica até uma pergunta legal, né, para a gente refletir e pensar, como garantir o direito à diferença nas escolas que ainda entendem que as diferenças estão apenas em alguns alunos, naqueles que são negativamente compreendidos e diagnosticados como problemas, doentes, indesejáveis e a maioria sem volta. É uma pergunta que fica para a gente como futuro professor de AEE, professor que vai ter que trabalhar e que vai ter que remar contra essa escola muitas vezes. Às vezes contra boa parte de um grupo de professores que pensa dessa forma. Tá? Tá? E é uma coisa assim que eu até destaquei aqui, ó, não é fácil, imediata a adoção de novas práticas, pois ela depende de mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Então essas mudanças elas não vão acontecer somente pela escola, pela sala de aula, tá? Mas ela vai acontecer, pessoal, pela mudança na rede de ensino, né? A rede de ensino tem que dar mais suporte, tem que prover essa equipe multidisciplinar, tem que prover o apoio ao professor de AEE, às escolas de demais profissionais de outros campos, né? Por quê? Porque a função do professor de educação especial na escola, ela não é uma função de só atender os alunos, né? Você muitas vezes você vai ser o consultor do professor do ensino regular, né? Você vai pensar na questão pedagógica, mas você também vai pensar na questão de acessibilidade, na questão de reabilitação daquele aluno. Então, o professor de educação na escola, ele envolve diferentes fatores que vão muito além da questão somente pedagógica, tá? Então, esse professor de educação especial, muitas vezes, ele acaba sendo a referência de educação especial dentro daquela escola, tá? E às vezes você rema assim contra a maré do seu gestor, do seu supervisor, do seu coordenador, de alguns colegas, tá? Mas você também tem que saber trabalhar com
com a certeza de que a legislação está a seu favor, né? A educação inclusiva é um direito, né? É uma política educacional que tem que estar ali, tem que ser cumprida, tem que ser priorizada no ambiente escolar, ou seja, não dá para você, como professor de educação especial, permitir que o gestor te coloque na pior sala, lá no puxadinho, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que é fundamental ter essa visão, tá? Que a gente vai ter ao longo da vida. Quem precisa de mais, né? Vamos trabalhar na equidade, uma escola inclusiva, uma escola da equidade, onde a gente vai dar mais para quem precisa de mais, né? E vai dar um pouquinho menos para quem naquele momento precisa de um pouquinho de menos, para que todos cheguem no mesmo patamar e que daí sim, quem sabe um dia eu consiga trabalhar no conceito de igualdade. Mas se hoje eu não trabalhar dentro de uma perspectiva de equidade, dar mais a quem precisa de mais, eu nunca vou conseguir trabalhar num conceito de igualdade. Por quê? Porque sempre vai haver a diferença, tá? Então, e quando a gente fala no AEE, né, o que busca esse AEE dentro da escola? Busca garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos os alunos na escola, que contribui para a construção de uma nova cultura de valorização da diferença. Ou seja, aquele aluno que é autista que às vezes tem surto, ele tem que ser respeitado no surto dele, e a gente tem que entender por que ele surta. Não adianta a gente querer retirar ele do espaço escolar. Mas vamos entender de que forma que a escola pode agir, pode se estruturar para que ele não surte mais, tá? É fundamental rever a organização pedagógica e administrativa das escolas para que essas possam se tornar espaços inclusivos, né? Então essa questão ela vai além, né, só da sala de aula. Ela vai envolver a parte administrativa da escola, ela vai envolver a tia da merenda, ela vai envolver a inspetora de aluno, a moça do transporte escolar, tá? Todo mundo tem que ter a cabeça, tem que ter a perspectiva inclusiva dentro de si, para que a escola se torne inclusiva. Tá? E chegando aqui, tá? Eu vou parando por aqui, mas não podia deixar de falar disso hoje, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar essa frase, tá? Mas num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Né? Trazendo para o contexto da educação inclusiva, no Brasil, lutar pela educação inclusiva é sim um ato revolucionário. Sejamos revolucionários dessa educação inclusiva. E por que eu trago essa frase? Porque hoje, não sei se vocês sabem, tá? Até quando foi programada a disciplina eu mesmo não sabia, mas fico grato por esse momento. Né? Hoje, Paulo Freire completaria 102 anos de nascimento. Né? Então, é um dia muito especial aí para mim, nessa perspectiva de que poder falar de educação inclusiva hoje, né, no aniversário de Paulo Freire, numa possível comemoração do nascimento desse educador tão importante. Sei que muita gente não gosta do trabalho de Paulo Freire, tá? Mas independente de gostar ou não, respeitem, porque isso, a perspectiva que Freire trouxe à educação, com certeza contribuiu e contribui muito para uma educação mais inclusiva, tá? Uma educação mais amorosa, né? Uma amorosidade, algo que ele falava muito. E eu tenho muito orgulho, né, de sempre mencionar que onde eu fiz meu doutorado, na PUC São Paulo, né, no programa de educação currículo, foi onde Paulo Freire trabalhou por um tempo. Então, tive o prazer de ter aula com muitos contemporâneos de Paulo Freire na PUC lá. Né? Então, a gente compreende, né, onde até eu pude compreender um pouco mais da importância do pensamento de Paulo Freire para a educação nacional. Bom, acho que o que eu tinha para falar para vocês fica aqui, né? E daí eu abro para as perguntas, tá bom?
Ok. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Eu gostaria de saber a respeito, lá no início da recapitulação da aula, quando o senhor estava falando, que as habilidades de superdotação deixou de ser só relacionada a cálculos e português e matemática em si. Aí, isso aí, assim, eu queria que ficasse mais bem explicadinho, por favor. É alguma lei, alguma resolução, baseada em quê? Uma perspectiva de compreensão, de construção de conhecimento. Né? Hoje em dia, conhecimento ele não é só língua portuguesa ou matemática. A gente ainda de senso comum tem aquela visão de que, gênio. Quando a gente pensa em gênio, quando eu falo a palavra gênio, quem vem à sua cabeça? Hoje eu estou vendo uma série sobre o Sheldon. Sheldon, adoro. Então, assim, eu fiquei apaixonada. Então, realmente, o Sheldon é um gênio. Você já reparou? Vamos pegar o Sheldon. Você já reparou que ele tem altas habilidades de percepção sonora? Sim. Tem um episódio que ele mostra isso. Sim. O Sheldon é um gênio na palavra exata. Exatamente. Só que ele não é gênio em tudo. Sim. Ele tem uma dificuldade de socialização muito grande. Ele entra dentro do espectro, né? Nunca se entra muito nisso na série, mas ele tem tendências do espectro, né? Mas olha só como que a gente foi, como posso dizer, domesticado. A gente pensa no Sheldon, porque ele é um gênio da matemática, ele é um físico. Sim. Né? Ele tem 2 doutorados em física e em... Meu Deus, fugiu da cabeça, mas o Sheldon tem 2 doutorados. Eu sei que ele só fica falando na física quântica. Isso. Mas, quando eu falo em gênio, por que ninguém lembra do Pelé? Né? Do Maradona, do Messi? Cada um na sua área são gênios da mesma dimensão, pessoal. Da mesma magnitude, porém em suas áreas de capacidade. Ao invés de estar dando aula para vocês aqui, eu trocaria com o Neymar. A minha alta habilidade, talvez, seja acadêmica, de estar aqui falando de um conteúdo com vocês, mas eu queria ter a alta habilidade que ele tem lá para dar dribles, né, para o futebol. Hoje em dia acaba que é mais até valorizada do que a nossa, né, pessoal? Com certeza. Tá? Então, assim, quando eu falo que ser gênio não é só saber língua portuguesa e matemática, por quê? Porque a sociedade foi mudando, a concepção de genialidade foi mudando. Né? Até porque, assim, quem dirige o país hoje? Não são os gênios da matemática, os gênios das linguagens. Geralmente são quem? Os gênios da comunicação. Sim, exato. Não, é só para ficar claro mesmo, para questões assim, mais assim, de prova, de trabalho, embora eu concorde com essa linha de raciocínio. Tá? Uma coisa assim, independente de você ser Lula ou Bolsonaro, qualquer pessoa, a gente é obrigado a admitir que tanto um como o outro são pessoas que têm uma capacidade de liderança muito grande e que conseguem convencer os demais, muita gente, que eles não roubam. Uns eles convencem, outros não, mas milhões seguem eles. Então, a capacidade de liderança, tanto que o Brasil muitas vezes acaba de um lado ou de outro, né? Mas isso é só para ver, assim, só para mostrar que quem comanda hoje em dia até são pessoas que têm capacidade de liderança. O Biden nos Estados Unidos, o Trump lá nos Estados Unidos, né? Geralmente os políticos eles têm essa capacidade. Tá? Eles têm a capacidade de liderar, cada um dentro do seu repertório, né? Cada um com o seu discurso e tal, mas ele consegue assumir uma liderança que lhe é dada por quem gosta do que ele fala. Ok. Tá? Ficou claro, obrigada. Tá. Vamos lá, acho que a Alcione está com a mão levantada. Joséildo, eu só estou querendo uma perguntinha. A fonte para mim fazer atividade aplicada, eu olho esse material dessa 4ª semana que eu vi que tem, né? Eu já olhei. E você indica outras fontes ou não? A fonte que eu procurar?
Para mim estar fazendo o texto. Lá na ementa da disciplina tem algumas fontes, tá? Na Mas eu ementa. acho que esse da quarta semana dá uma dimensão legal para vocês. Dá? Então, Duas ok. aulas só, tá? Tá, joia. Ok, eu vi lá. Revisitem o material, que eu acho que se vocês forem revisitando o material, vai dando alguns pontos de vista legais. Bom? Ok, obrigada. Só isso. Mais alguém, pessoal? Então, eu também levantei a mão, é Georgiane meu nome. Boa noite, colegas, professor. Eu queria só pontuar aqui que dentro dessas múltiplas inteligências, a questão da avaliação, né? Até alguns colegas colocaram aqui a questão da avaliação de notas, e é outra concepção também que eu acho que a gente, como educador, precisa mudar a mentalidade, porque não é só um tipo de avaliação, isso eu estou falando, né, do alunado em geral, não é só o público-alvo da educação especial inclusiva, né? A gente também precisa repensar nas maneiras de avaliar, né, dentro dessas múltiplas inteligências. Então, eu achei muito bacana os exemplos, né, que foram citados aqui, e também a questão, né, da governança do país, né, das lideranças que nós temos, né, não é lá né, a pessoa que se destacou pela matemática ou pela linguagem, né? Então, existem as múltiplas inteligências, são usadas para o bem, para o mal, ou para nenhum dos dois, né? E a gente, como educador, a gente ainda está com um pensamento retrógrado, né? Lá atrás. Então, eu acho que a gente também precisa começar a mudar a mentalidade, enxergar o aluno num todo, não só naquela avaliação de notas, né? Tirou 10, tirou 5, tirou 0, mas num movimento constante que é a educação, né? Então, assim, eu também sou uma educadora que é otimista diante de tantos desafios, né? Diante de tanto pessimismo, mas eu penso que a mudança só vai acontecer a partir de nós que estamos ali no dia a dia, cobrando investimento, né, das autoridades competentes, aonde a gente pode cobrar, né, na Câmara dos Vereadores, das pessoas que são lideranças, né, da educação dentro do nosso município. Então, assim, é muito complexo, mas ao mesmo tempo, né, a gente não pode deixar de esperançar, né? Isso aí, Georgiane. E uma coisa também, pessoal, a gente falou muito do ensino, né? Só que não adianta a gente mudar como ensina se a gente não mudar como avalia. Mudar a prática pedagógica, ela vai do ensinar ao avaliar também, tá? Então, né, a gente tem que se ter essa mudança, essa avaliação ser mais inclusiva das capacidades, das habilidades de cada um, né? Então, mudar a prática de ensino implica também mudar as práticas de avaliação, que é mais difícil ainda. Pode ter certeza, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Ou podemos encerrar aqui? Ok? Tá. Então, eu acho que é isso. Pessoal, agradeço bastante esse período com vocês, né? A disciplina não finda, a gente tem uns dias ainda, mas como é a nossa última live, quero agradecer bastante, agradecer a professora Lucília, todo o pessoal aí, tá? Pela parceria nesses dias de live aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, passem para os tutores, me procura lá no chat, né, do Moodle, para a gente ir conversando, tá? A gente acaba correndo um pouquinho com o material, porque é muita coisa para se falar em pouco tempo, tá? Espero que fique claro para vocês a nossa proposta, tá? Então, essa que era a tentativa também. E uma das minhas tentativas era também procurar fazer essa disciplina um pouco mais leve para vocês, por ser a disciplina final, tá? Então, procurei não sobrecarregar vocês, tá? Então, espero que tenha conseguido isso também, espero que não tenha sido mais um desafio maior do que o necessário vocês estarem participando dessas aulas. Ô, professor, só queria olhar com você o seguinte, lá dentro da página tem um gabarito lá, aquele gabarito é para a gente estar usando para fazer a atividade aplicada? Gabarito, acho que é a folha de resposta para o aluno, né? Isso. Tá. É ali que vocês vão baixar e vão fazer a atividade de vocês. Tá. Seguindo lá os critérios, tá? Veja lá que tem
a orientação de organização do texto, de fonte, de espaçamento, tá bom? Isso também vale a nota de vocês. Obrigada. Então, pessoal, findamos aqui. Um abraço. Qualquer coisa, procura a gente lá no Moodle e a gente vai conversando. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite a todos.